Olá, estamos começando mais um episódio do programa Entrevista-se. Continuamos aqui com meu amigo Jorge Guimarães, presidente da ONG Vedas e nutricionista, deputado estadual Feliciano Filho, pelo estado de São Paulo, e o Dr. Sandro Rolo, que é o juiz de direito. Hoje a gente vai falar de uma questão, como sempre é uma questão polêmica, se não fosse polêmica a gente não estaria aqui conversando sobre isso, mas existe uma questão que eu sempre ouço, assim, que as pessoas falam assim, mas veganos gostam mais de animais do que de gente, não estão nem aí para o ser humano. E de fato eu vejo muitas pessoas, e até nem vegetarianas são, mas também muitos veganos, condenando certos povos ou certas regiões do país porque maltratam os animais. Um exemplo clássico disso é você ver nas redes sociais a pessoa falar assim, esses chineses malditos, né? Porque sempre tem um caso de um festival de carne de cachorro, por exemplo, então as pessoas se irritam bastante com isso e culpam a China pelos maus tratos animais. Uma pergunta que eu lanço para vocês, dito isso, a China é o problema? A China, como exemplo, dá para culpar um povo ou um país dos maus tratos animais? E vocês acham que realmente os veganos gostam mais de animais que gente? O que vocês pensam pessoalmente sobre isso? O deputado Feliciano pode começar dando sua opinião para a gente? Eu acho que não é a questão do vegano ou do vegetariano. Eu acho que as pessoas, os protetores de animais, temos muitos protetores que protegem cães e gatos e não são veganos nem vegetarianos. Existe muito isso. Até eu sempre digo nas palestras que eu faço, eu falo, eu não vou pedir aqui para as pessoas levantarem a mão para saber quem é vegetariano e quem não é, mas eu acho que quem é protetor de animais não pode defender e comer os outros. Tal. Então, a gente sempre discute sobre isso. E graças a Deus, sempre no final de uma palestra, pelo menos 2 ou 3 pessoas se convertem ali, pelo menos, ou no mínimo, ao vegetarianismo. Né? Então, acho importante. Agora, isso é tão recorrente porque nós percebemos que as pessoas que amam os animais, que gostam dos animais, ou seja, as pessoas que se colocam no lugar dos animais e sentem aquele sofrimento também, essas pessoas, por isso que eu digo, não é o vegano que diz isso. Muita gente diz, nós estamos no meio, estamos acostumados a ouvir as pessoas dizerem, eu gosto mais de animal do que de gente. Estamos acostumados já com isso, né? Mas isso não é o vegano, não é o vegetariano, isto é a pessoa que ama os animais. Por que isso? Porque ela acaba generalizando, fica revoltada com os atos de crueldade e acaba generalizando. Com certa razão, né? Porque tem atos que você realmente pensa como que uma pessoa é capaz disso. É capaz disso, então acaba generalizando, né? Agora, existem muitas pessoas igual a ela, que também protegem os animais e que se não fossem essas pessoas, a pessoa não pode estar no Brasil inteiro. Então, como ela, tem gente espalhada no Brasil todo, resgatando os animais, ajudando. Então, é que no momento de desabafo, as pessoas acabam dizendo isso, né? Sim. Mas sem contar que existe uma grande parcela da sociedade que é igual a ela, né? Sim. Então, eu acho que essa questão de generalizar é complicado. Agora, a questão da China, né? Eu acho que... Por que lá eles fazem com os animais o que nós fazemos com os bois aqui? Não é verdade? E até em menor quantidade, cães, né? Se fosse ver pelo número de indivíduos. Fazem com cães lá, gatos, nós fazemos com os bois. Só que o que deve acontecer é que aqui as imagens não são mostradas. E o que nos chegam são as imagens de cozinhando os animais vivos dentro daqueles tonéis, enfim, tirando a pele dele vivo, aquele sofrimento, aquela expressão. Então, eu acho que isso aqui, que é condenável, né? Eu mesmo fiz uma campanha contra isso, foi a campanha mundial que fizemos, conseguimos até reduzir de forma até considerável naquela última campanha que nós fizemos, teve um êxito muito grande com relação à diminuição, né, você disse até o evento, festival. Né? Existe uma cidade de Yulin, eu acho que é uma cidade que anualmente tem um festival de carne de cachorro. Agora, aqui no Brasil, se nós pegássemos também as imagens dos abatedouros, igual esse projeto de lei que eu propus, e mostrássemos para a sociedade, eu não vejo muita diferença. Eu até vou... teve uma palestra que eu fiz na cidade do interior, não me lembro o nome, tinha um senhor, que é veterinário, sentado na primeira fileira. E quando acabou a palestra, que o pessoal veio tirar foto, conversar, essas coisas, ele esperou todo mundo sair e veio conversar comigo. Falou, Feliciano, eu fiquei emocionado com tudo aquilo que você disse e eu queria dar um testemunho aqui. Ele falou, infelizmente, eu sou RT
responsável técnico de um frigorífico, de um abatedouro do município. Ele falou, tem dias que eu preciso tomar remédio para poder dormir. Olha só. Por quê? Porque o berro dos bois, eles ficam na minha cabeça. Eu fico com aqueles berros. Ele diz o seguinte, as pessoas ganham aqui por produção. É uma linha de montagem. Quer dizer, então os bois estão ali enfileirados, um dá com a pistola, né? Aí o outro já passa aquele cabo de aço para levantar, pendurar o boi, o outro faz a sangria e o outro vem com a motosserra. Ele falou, muitas vezes o boi vem vindo, na hora que vai dar a pistola, ele vira, pega no olho. O cara nem espera dar segundo, ele já levantou o boi, o cara já fez a sangria e o outro já vem cortando com a motosserra. Então os bois berram muito, você imagina absurdo que é um negócio desse. Então, eu acho que é a questão que isso não é passado para a sociedade. Se passa um vídeo desse para a sociedade, eu acho que o sentimento vai ser o mesmo sentimento que essas pessoas têm pelos chineses. E uma coisa também é que acho que pessoas de outros países poderiam apontar para o Brasil e falar, ó, o país que tem o maior rebanho comercial, a empresa que mais mata animais no mundo é do Brasil, que povo medíocre eles poderiam falar. Né? E aqui tem muito ativista lutando contra isso, como existe na China, a gente sabe. Né? O que muda é que a pessoa se identifica mais com uma espécie de animal do que com outra. Então a pessoa, mesmo estando aqui, sendo um ativista aqui, enfim, poderia, né, ser um ativista aqui, ele sensibiliza mais com os cães, e aí aqui não se mata cães, né, legalmente pelo menos. E aí a pessoa então se revolta com aquele por causa daquele animal com o qual ela se identificou, seja a baleia, né, só que no quintal dela, né, na vizinhança está acontecendo algo em maior número, inclusive. Mas a questão de gostar mais do humano, do animal, primeiro tem que olhar para o nosso próprio umbigo, né, se for olhar para outros povos, aqui é diferente, todo mundo, eles pontuaram bem isso, mas ninguém precisa amar os animais para defendê-los. Né? Não se trata de amar, se trata de respeito, de reconhecimento de direitos. É uma coisa racional mesmo, é razão isso. Eu não conheço nenhuma mulher afegã, eu não amo nenhuma mulher afegã, mas nem por isso eu deixo de ser contra o apedrejamento, né, de mulheres afegãs por supostas infrações. Enfim. Então, você não tem que amar os animais, a pessoa não precisa, porque você parece colocar uma limitação. Se você ama os animais, você é vegetariano. Sim. E tem gente que vai falar, você ama os animais? Eu falo, não. E é sincero, ele não ama nem nunca vai amar. Né? Mas se você coloca o amar como uma condição, você está dizendo que ele então não tem o aparato biológico para ser vegetariano, o aparato mental para ser vegetariano. Ou ama aquele próximo, né? Ou, que ele é tutor, né? Sim. Né? Ou às vezes nem isso, né? Às vezes ele nem ama, mas ele pode olhar com uma forma... Aproveitando, Sandro, você ouve muito isso também, que vegano, quando você fala que é vegano, sim. Mas por que você não vai cuidar das crianças? Então, o vegano gosta mais de bicho do que gente. Como se fosse Vem uma isso coisa para você também? Né? Assim, uma coisa exclui a outra, né? Exato. Não, tem isso mesmo. Eu acredito que tem a questão do preconceito mesmo. Não tem problema, realmente, na questão do povo, né? Acho que é questão de preconceito. Xenofobia, né? Também. Eu vejo que, foi o que o Jorge falou, a questão é respeito, é o tratamento justo, né? Realmente não precisa amar os animais. Eu sou tutor de dois cachorros, eu tenho uma relação de amor com eles, né? Aqueles lá realmente são aqueles dois indivíduos, né? Eu tenho relação de amor. Do meu vizinho, eu respeito, né? Sim, Eu acho que tem que ter um tratamento justo. Eu acho que às vezes tem uns comportamentos, esse exemplo é clássico, né? Do chinês e tal. Tem também um comportamento que eu vejo que é inadequado, em relação assim, a animalistas, não sei se são veganos, é difícil falar, porque tem que ver o caso concreto, mas eu vejo muitas pessoas dizendo assim, olha, vamos testar em animais, vamos testar em pessoas em situação de cárcere. Quer dizer, eu vejo que isso se chama nazismo, né, inclusive. Pois eu vejo que isso aí é um comportamento inadequado, porque desconsidera a conquista histórica dos direitos humanos. Com certeza. Né? Então a gente, na verdade, quando faz isso, é um desconhecimento. E depõe contra o próprio argumento da pessoa, porque se ela não quer que teste animais por uma questão de direitos, ela não pode querer que teste uma pessoa que está encarcerada pela mesma questão. Exatamente. É uma incoerência inata. Eu já vi faixa ali no vão do MASP, em São Paulo. Testa na mãe? É bem mais específico até. Por que vocês não testam em estupradores e ladrões ou coisa assim? Então é perigoso, né? Isso parte. Aí por aí que as pessoas falam, então essa pessoa ela ama animais e odeia humanos, por isso que ela não quer que teste animais. Exato. E não se trata disso, né? As pessoas que estão no cárcere têm a mesma argumentação de direito como a gente. Mas realmente existem pessoas no meio vegano, inclusive, a gente pode falar que conhece, que parecem mesmo. E não é que parecem, elas afirmam que gostam mais de animais do que de pessoas. É o caso de algum de vocês ou não? Não é o caso. Vocês não gostar mais?
Eu gosto mais de bicho que gente, que é a frase que o deputado falou. Eu ouço assim e leio muito, assim, até é meio assustador, assim. Eu posso dizer que os animais me decepcionam menos do que as pessoas, mas... Exato, você pegou um ponto até que eu tenho, essa palavra eu tenho aqui. A decepção com o ser humano justifica ter raiva de outras pessoas e de um povo inteiro, né, que é o que a gente estava falando da China. Então é normal a gente decepcionar com o ser humano porque você sabe que ele tem a escolha, né, na maioria das vezes, você sabe que ele pode não fazer aquilo e você pega uma pessoa fazendo crueldade com os animais, às vezes por prazer, sadismo. Mas né? assim, Então, Fábio, né, é o que você faz com essa decepção, porque da mesma maneira... Isso, justifica ter raiva dessa pessoa? A gente pode ter, né, um sentimento de desprezo ao ver a crueldade que ele está cometendo contra o animal, contra outro ser humano, sim, ou, sim. contra um outro povo animal inteiro, no geral, né, inclusive no caso os humanos. de um ditador, né, por exemplo. Sim. Mas se a gente quer que a sociedade, muita gente quer um mundo vegano, tem que contar que essas pessoas também podem mudar. Então, o que você faz com essa indignação em relação àquilo que aquela pessoa fez? Não só não generalizar para todos os seres humanos, mas também pensar qual foi a desinformação, ou os traumas, ou a dureza que ela teve na vida, ou enfim, qualquer outra questão que levou ela a estar cometendo esses atos de crueldade. Se você pode, se não reverter a situação que ela se encontra, né, de poder fazer isso como um psicopata, né? Sem nenhum remorso, mas como prevenir que isso então aconteça com outras pessoas, por meio da educação, por meio, enfim, desde garantir necessidades básicas para o ser humano, para ele poder olhar então para outras questões, né? Vai ser muito mais fácil quando a pessoa está com suas necessidades garantidas, poder ampliar o círculo, né, de consideração moral dele, mas então de poder ficar indignado com isso, mas trazer algo bom, né? No nosso ativismo, no Vedas, nas instruções para os voluntários é sempre isso, assim, a culpa não é para culpar a pessoa que está na rua. Se a gente vai para a rua, leva o vídeo, quer discutir com a pessoa, ela não pode sair sentindo mal por tudo que ela fez. Ou sentindo que você venceu o argumento, ganhei, você perdeu. Porque isso não vai fazer ela mudar, necessariamente. Talvez até crie uma aversão ao tema. Né? Mas entender qual a dificuldade que ela está tendo para enxergar aquilo que a gente agora enxerga e que um dia também não enxergou. Essa é uma premissa do... O Vedas, para quem não sabe, sai toda semana ainda, é assim? Toda semana, há quantos anos? A gente faz esse trabalho com vídeo, né? Com vídeo nas ruas, né? Tem um aparato de áudio e vídeo. Usando o vídeo desde 2008. Atualmente, né, esse ano de 2015, 2016, a gente está fazendo 3 saídas de Vedaskart por semana. Já teve épocas, a gente estava em outras cidades, ou estava até com uma unidade a mais em São Paulo. É um trabalho contínuo. A gente chegava a fazer então. 8 saídas num final de semana, considera toda a cidade. No ano passado, o Vedas realizou quase 300 ações, em 2015. Nossa, quase uma por dia. Que foi contando as segunda. cidades. Tem final de semana que numa mesma cidade pode ter 5 ações. Está tendo teatro, está tendo essa ação na rua, uma palestra, uma sessão de cinema, enfim. Mas, e sempre com essa postura, né? De levar assim, a informação. De não apontar o dedo na cara, mostrar a realidade no vídeo, que é bem mais eficaz, né? Uma vez, até você me falou isso, que o vídeo é absolutamente diferente de você só argumentar, né? Você toca a pessoa mais no emocional do que no racional. É comum ver vídeos do Vedas também, das pessoas chorando na frente da televisão, no meio da Paulista, né? Isso na hora de falar, tá vendo o que você está fazendo agora nesse mundo? Não. É hora de falar, eu também já um dia não soube, né? Você quiser informação sobre como mudar, como não participar disso. Um acolhimento melhor. Não é, se ela pode estar chorando por causa de uma cena de rodeio, e aí tentar transpor isso para outros hábitos, outro papel que ela tenha nessa cadeia de exploração. Mas eu ainda acho, Fábio, que essa expressão que eu gosto mais de animais do que seres humanos, eu acho que sempre é num momento de revolta, onde as pessoas que convivem isso no cotidiano estão praticamente, nós que estamos no meio, toda hora, se você pega as redes sociais, e-mail, WhatsApp, todo dia é pedido de ajuda e todo dia nós vivemos essa questão de atrocidades e de maus tratos. Então isso acaba impregnando na pessoa. Então a pessoa fala, mas quem ocasionou isso? Então sempre tem uma pessoa, um criminoso ali que praticou o ato. Então ela vai se revoltando, mas isso eu acho que sempre é uma expressão de desabafo com relação ao estado que nós estamos vivendo, né? Uma total negligência do governo, né? Com relação à questão dos animais, que não existe políticas públicas, que são pífias, são vergonhosas, né? Então as pessoas acabam, e eu sempre digo o seguinte, nós só teremos menos problemas com animais quando nós tivermos menos animais. Não existe outra matemática, né? Então nós sabemos que isso está correndo solto, quer dizer, se você vê uma revista de grande circulação, mostrou que nós temos hoje 48 milhões de crianças contra 52 milhões de cães.
Já ultrapassou. Sim. A pesquisa da USP, a USP fez uma pesquisa em 2004, 2010, na cidade de São Paulo, em 6 anos, a população humana cresceu 3,6%, enquanto a população canina cresceu 60% no mesmo período. E a felina, 152%. E isso não é um dado bom, né? Quer dizer, fizeram uma projeção até 2030, se não tiver um controle efetivo em massa populacional, nós teremos mais cães e gatos do que gente. Quer dizer, então, a partir do momento que você aumenta a oferta, a quantidade de animais, e aumenta o sofrimento dos animais, aumenta também proporcionalmente a indignação e a revolta dessas pessoas. Mas, obviamente, quando ela encontra da sua mesma espécie, sua mãe, seu filho, seu irmão, seu primo, um grande amigo, ele vai amar da mesma maneira. Mas eu acho que essa questão, prefiro animais do que seres humanos, não passa de um desabafo, de um grande desabafo, né? Entendi. Porque a pessoa não suporta mais esse tipo de situação. Certo. E, na verdade, quando a gente fala em assim, gostar mais, né, o certo realmente seria ver essa questão pela lógica do respeito. E o respeito tem que abranger a todos, dos animais, inclusive o ser humano, né? Não só o animal... Que também é um animal, vale lembrar. Né? Exatamente. Então, Sandro, você como juiz, né, alguém que a gente chega com alguém centrado, que usa bastante a ponderação mesmo, né, como você já disse em um episódio anterior, quando você se depara com uma violência contra animais explícita, como que você faz para separar o Sandro pessoal vegano, que durante sua vida cultivou sentimentos de respeito em relação aos animais? Como que você faz? É difícil para você não ter um sentimento de revolta na hora de julgar um caso? Olha, se você tiver algum exemplo de não, um caso eu lido julgado? bastante com isso porque eu trabalho no juizado especial criminal, né, civil e criminal. E o criminal justamente, né, abarca os casos dos maus tratos aos animais. Então, esses casos vão para mim, né? Eu já peguei vários casos, né, de maus tratos, casos, por exemplo, de rinha de galo, né? A pessoa tinha um animal, deixou ele definhando. É claro que isso gera realmente um sentimento ruim na gente, né? Mas tem que tentar separar, porque o Jorge falou uma coisa que é fundamental, a mudança, né? As pessoas podem mudar, né? A gente, na verdade, eu acredito muito na educação, Sim. na informação, tentar demonstrar para elas que elas estão erradas, né, no que elas estão fazendo. E... Tem gente que não se dá conta que está errada mesmo. Isso é insano, né? Exatamente. Fala, o animal é meu, eu posso fazer o que eu quiser, né? Exatamente. É claro que a gente, quando a gente vê as fotos, as imagens, né, a gente realmente fica... E isso mexe com o nosso emocional. Sim. Mas a gente sabe que aquela pessoa está ali, ela, enfim, mesmo sendo uma pessoa acusada de um crime, né, ela tem seus direitos, ela tem... Sim. Se ela for condenada, ela vai ter cerceada em alguns direitos, inclusive a liberdade, é o direito mais fundamental de ser cerceado, mas tem outros direitos. A gente tem que respeitar isso, né? E principalmente, quer dizer, independentemente do que ela vai fazer da sua vida, a gente tem que respeitar isso. E também tem a questão fundamental da mudança, como eu volto a dizer. Ela pode realmente mudar depois. Eu vejo um caso, eu li um livro, não lembro agora qual foi o do autor, citando, acho que era um filósofo ou cientista norte-americano, que ele defendia a experimentação animal, né? E ele escreveu sobre isso, defendia, né? E depois ele falou, esqueça o que eu escrevi, eu estava errado, né? O que eu fazia era errado, e virou até vegetariano. Ou seja, então, as pessoas podem mudar, acho que a questão da educação... E nesse caso ainda traz uma credibilidade grande, né? Porque ele estava do outro lado, ele ainda entende do assunto da experimentação, né? Exatamente. Então, eu acredito que é fundamental a gente tentar separar essas coisas, tem que separar, a gente tem que agir com a razão. Até porque, indiretamente, desculpa te interromper, você, o Feliciano e o Jorge, a gente maltratava animais no passado, Sim, claro. comendo... Você é vegetariano há bastante tempo, acha? Você já comeu carne na vida? Até os 4 anos. Tá, então por 4 anos você... Mas Totalmente esse é um ponto sem que eu saber, queria mas... tocar, né, aproveitando esse gancho, que quando a gente fala de mudança, na verdade, tem que ter em mente que a gente está querendo que a pessoa volte a algo que já era natural dela. A pessoa não nasceu com vontade ou achando natural maltratar animais. Ela aprendeu, naturalizou isso. Então, porque se você, né, aquela velha história de colocar a criança com a maçã e com o coelho, ela vai brincar com o coelho e comer a maçã e não ao contrário. Eu comi carne até os 4 anos de idade e por opção própria eu parei. E a gente vê, isso não é nada assim, excepcional, porque eu vejo tanto no consultório, como tem relatos de pessoas conhecidas, lá pelos 4, 5 anos é uma idade que a criança é capaz de entender que o que ela está comendo é o boi, que não é que ela tirou o rabo e o rabo cresceu de novo, né? Quando
fala, né, que ali está o boi, ela, não, mas é o boi, é o peixe, eu não quero comer isso. Eu só fui mais teimoso e perseverei nessa percepção que eu tive. Mas mesmo as pessoas que talvez apresentaram isso, os pais desencorajaram, não, tem que comer, não, né, inventou uma história, uma mentira, ou fez uma pressão, né, por força, o que seja, e a pessoa daí naturalizou essa exploração. Quando a gente está querendo que ela mude, ela já tem isso nela. É natural para o ser humano poder ter essa compaixão. A conexão, a religação. Então, e aí entender como é complexo. Porque não é só falar, ó, cara, você está vendo? Isso aqui está errado. Tipo, tá, eu entendi que está errado. Então muda, pô, né? Chacoalha e fala, então muda. Não. Ela passou anos aprendendo que era diferente. Aprendendo e tendo isso reforçado. Então a gente tem que ter bastante cuidado ao lidar para não acusar a pessoa, mas sim mostrar que tem uma outra forma e poder auxiliar ela nesse resgate daquilo que é natural da nossa espécie. Na verdade, todas as espécies, né? Não sei que ele vai se alimentar daquele outro, não sai fazendo uma crueldade com outra espécie só por diversão. Existe uma outra vertente dessa questão por que as pessoas se revoltam tanto, que é relacionado à impunidade. Acho que esse é um tema que a sociedade não suporta mais ver um ato ser praticado e a pessoa simplesmente ficar impune. Quantas vezes eu não fui para a delegacia levando uma pessoa junto com a polícia, depois eu saía, ele saía antes de mim. Teve o caso daquele episódio de Campinas, muito marcado, que o cidadão botou fogo, ele estava drogado, chegou num condomínio lá, tinha uma cachorrinha que dormia numa casinha, uma guarita ali com 2 cachorrinhos, e ela latiu muito para proteger a cria dela. Ele simplesmente foi lá, colocou um colchão, meteu fogo, matou os filhotinhos lá tostados. Nossa. Aí o pessoal desceu do condomínio, me ligaram 4 horas da manhã, a gente foi lá e tal. Esse cidadão, ele saiu da delegacia antes da gente, né? Quer dizer, então, essa questão da impunidade também, ela acaba levando, fomenta a revolta das pessoas, né? Puxa vida, tem gente que sai tráfico de animais, o cidadão sai de lá ainda satirizando, dando risada, volta para a feira do rolo, volta para isso, para aquilo. Então, essa questão da impunidade, obviamente, também ela contribui demais para isso, né? Nós, inclusive, trabalhamos muito para aumentar, porque ainda mais, eu fico imaginando como é que ficam os juízes, né? Os agentes policiais, o Ministério Público, como ficam de mão atada, sem poder resolver pela fragilidade jurídica nossa, né? Quer dizer, a 9.099, ela está realmente não permitindo, por conta do artigo 32, 9.605, ela acaba caindo no 9.099. E aí os agentes policiais, o judiciário fica de mão atada e não consegue punir. Nós conseguimos, há um tempo atrás, acho que eu sou muito ruim de data, uns 2, 3 anos atrás, nós montamos uma comissão, porque tinha tido alguns rumores de que iam diminuir as penas e iam passar a ser apenas penas administrativas, não ser, diminuir mais ainda. Nós formamos uma comissão e fomos a Brasília, porque tinha 17 juristas do Brasil inteiro que estavam se reunindo no Senado uma vez por semana para discutir o novo o anteprojeto do novo Código Penal. Então nós fomos lá total fomos 10 vezes, mas acompanhar o processo, nos dividimos e fomos indo. A primeira vez até eu que fui representando o grupo. E na oportunidade o ministro Gilson Dipp nos deu a palavra. Foi logo após aquele episódio, aquele Yorkshire de Brasília, que foi a comoção nacional de Goiânia, lembra? A enfermeira matou, né? De Goiânia. Matou. Então eu disse aquele dia, na minha fala, eu falei, olha, do jeito que está a questão, a impunidade, está levando a sociedade a um terrível estado de angústia e tristeza, deixando os agentes policiais, o judiciário e o Ministério Público de mão atada. Então a gente precisa mudar essa realidade e tal. Acolheram muito bem, depois a segunda vez foi a doutora Vânia só a outra vez foi eu, a Vânia, não, foi eu, a Sônia Fonseca, o pessoal fomos um grupo. Na última vez, no dia da votação, fomos, eu e a doutora Vânia, conseguimos êxito, conseguimos mudar as penas e ampliar demais as penas em todos os setores, só que quando entregou para o Senado, fomos de novo conversar com o relator, que era o senador Pedro Taques, na ocasião, ele nos garantiu que ia manter o texto feito pela comissão. No final, ele deu o relator e ele acabou voltando ao estado anterior, ou seja, perdemos todo o nosso trabalho. Então eu acho que essa falta de punição, isso acaba revoltando as pessoas também, meu pai. Deixa agora eu passar para um outro ponto de vista. As pessoas que estão envolvidas, na opinião de vocês, as pessoas que estão envolvidas em causas sociais, que eu sei que o Jorge sempre está também na questão ambiental e social, já viu você lutando por causas indígenas também. Vocês imaginam que de alguma forma devam ter algum envolvimento pessoal em causa social.
Mas a opinião de vocês, todas as pessoas que estão lutando por causas sociais, vocês acham que elas têm uma tendência a ser mais tolerantes? Eu digo assim, até para a questão dos vegetarianos envolvidos em causas sociais, na verdade. Então, assim, as pessoas falam, eu gosto mais de bicho do que gente, mas você acha que se essa pessoa tiver um envolvimento numa causa social e ver a realidade como é das pessoas mais pobres, enfim, com menos recursos, você acha que elas são mais tolerantes ou não tem ligação? Eu acho que não tem que chegar a isso, né? Acho que as pessoas têm que participar de diversas causas sociais, mas acho que a pessoa não precisa estar colocando a mão na massa em outra causa social para superar esse ódio equivocado que ela tem, né, generalizado. Mas você acha que quando elas acabam entrando por qualquer outro motivo, você acha que elas dão um freio nessa questão de odiar as pessoas? Não, porque as causas sociais você também pode ter pessoas mais poderosas oprimindo um grupo de humanos mais vulneráveis. Então você também vai ter ódio mesmo de alguns humanos dentro da causa social, né? Verdade. Seja de parlamentares que estão revendo o Código Florestal ou de Bolsonaros da vida, né? Então isso não, nesse aspecto não, mas acho que as pessoas que têm outras causas sociais, elas têm uma facilidade para olhar para o veganismo, já que ela também está enxergando sob a ótica do direito, né? Vai ser mais fácil mostrar essa realidade para essa pessoa e também espera-se que para um vegano vai ser mais fácil ele poder olhar para outras causas sociais. Por exemplo, nas campanhas que a gente participou pelas florestas, né? Teve uma articulação coletiva e o Vedas estava ali ajudando na logística dos protestos, participando das reuniões na época da revisão do Código Florestal e da construção da usina de Belo Monte. Isso em 2011, começo de 2012. Teve um momento em que eu trouxe os 2 sobrinhos do Raoni, né, o Megaron, Tio Carramai, e... Quem é Raoni? Só para... Raoni, sim, o cacique Raoni. Cacique Raoni, ok. Né, acho que é o principal porta-voz aí da questão indígena. Mas trouxe eles para palestrar no Vestos, falando de Belo Monte especificamente, né? Porque que era um restaurante aqui em São Paulo. Vestos era um restaurante. Que cedia espaço para eventos também. Isso. E foi o primeiro restaurante vegano, né, da cidade de São Paulo. Essa tradução simultânea tá boa. Viu? É porque eu fico imaginando... pensando no espectador, né? Eu tô pensando o cara que tá lá no computador. O Zap, esse Zap. Não, depois ele tem que colocar tudo aqui na beleza, assim, né? Tipo, então eu já vou falando agora. Eu estou gostando dessa tradução aqui do Flávio. Mas aí, o que houve na época? Começaram a criticar, mas você vai levar caçadores para palestrar no restaurante vegano. E assim, até onde eu sei, o movimento vegano não é um movimento genocida. A gente quer veganizar o mundo não é matando carnistas, né? É trazendo as pessoas para o veganismo. Com certeza. Então, na verdade, então esses povos eles pescam, caçam eventualmente, mas naquele momento, tipo, o que a usina de Belo Monte iria impactar, está impactando, né, agora de fato, na população, na fauna, é equivalente a 100, 200, 500 anos de caça desses povos. Com certeza. Né? Então, naquele momento, eles são nossos aliados. E, principalmente, se eu quero falar sobre veganismo com eles, eu tenho que ter essa relação interseccional. Né? Eles são muito mais vulneráveis do que nós aqui na cidade. Então, com certeza. Não dá para um dia chegar na tribo e falar, pessoal, vem falar com vocês sobre veganismo. Não. A gente cria um relacionamento, vamos ajudar a causa deles. Eles tiveram a oportunidade de comer aquela comida vegana, criar uma ponte para talvez no futuro eu poder dialogar com eles sobre veganismo, porque é importante então dialogar, inclusive com essas pessoas. Não aquele que está fazendo isso por lucro, né? Eu não estou dizendo que a gente não pode combater uma indústria ou pessoas que estão envolvidas com essa indústria, mas nunca é no nível pessoal. A gente está combatendo a indústria, né? Não aquela pessoa. Com certeza. Fábio, eu observo assim, eu estou na verdade no meio assim, animalista há uns 2 anos, né? Então, pela minha observação, eu vejo que os veganos assim pela sua maioria, são mais progressistas. Né? E até por uma questão de coerência. Uma questão de coerência. Porque quando você quer um tratamento mais respeitoso dos animais, porque eles são mais vulneráveis. Né? Então, quando a gente amplia o princípio da igualdade, né, para outros seres humanos em situação de vulnerabilidade, perfeito. A gente também tem a tendência a ampliar, assim, pelo menos os veganos, né, melhor dizendo, que tem o princípio da igualdade, né, que é o princípio fundamental na questão do veganismo, eles acabam também ampliando isso para outros seres humanos em situação de vulnerabilidade. Então, acho que há uma coerência realmente nessa questão. Quando você defende outras causas sociais também, né? Outros humanos que estão em situação de vulnerabilidade. Eu percebo isso assim, na verdade é uma impressão pessoal, né? Que eu vejo quando vou conversar com os veganos sobre outras causas e demonstro uma preocupação também, né? E eu queria aproveitar até a sua opinião mesmo, Sandro, e posteriormente dos nossos amigos,
Uma pergunta agora, assim, para a gente fechar esse episódio, porque o assunto a gente nunca fecha em episódio nenhum. Mas só para a gente encerrar esse episódio, vocês acham que o ser humano vai evoluir na questão animal? É uma pergunta bem simples. Vocês acham que o mundo inteiro vai ser vegano um dia? Eu fiz essa pergunta já em outro episódio, na questão dos direitos. Agora, a gente vê gente maltratando animais, e por isso que outras pessoas ficam revoltadas, então a gente está no meio de uma confusão sobre isso. Vocês acham que um dia isso vai acabar? Que o ser humano... hoje, por exemplo, a gente olha para a escravidão, a imensa maioria já vê que foi uma coisa errada, né? Mas não acabou mesmo hoje. Não acabou, mas assim, já tem... Não é aceita socialmente. Exato, não é aceita. Vocês acham que um dia vai chegar a não ser aceito também o consumo de animais, os maus tratos dos animais, e quiçá um dia aí realmente acabar de vez? Até a escravidão, né, o Jorge falou, ela acabou daquela forma que existia antigamente, né? Mas hoje em dia tem a escravidão moderna, baseada até na dívida, né? A pessoa ficar devendo alguma coisa, a gente vê isso em São Paulo, né, no campo, a pessoa fica devendo e tem que pagar com trabalho e não consegue pagar. Os documentos retidos. Exatamente, né? Ainda tem essa questão da escravidão. São chamadas condições análogas à escravidão, né? Exatamente. Que não é bem escravidão, mas é igual. Fábio, é difícil falar assim a respeito do futuro. Eu acredito que, como eu falei antes, assim, a gente está reconhecendo cada vez mais direitos. Tá. E realmente acho que os animais é a última fronteira que a gente tem para reconhecer. Eu, como sou otimista, eu acredito que, espero pelo menos, né? Que no futuro a gente realmente dê um tratamento digno aos animais. Que não vai ter mais motivo para ninguém se revoltar com ninguém. E que a gente pare de consumi-los, né? Pare de consumi-los e utilizar produtos derivados dele. Então, quer dizer, eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Sim. Eu já penso que existe essa correlação, inclusive esse percentual. Nós éramos, o Jorge deve ter citado melhor, nós éramos, se contarmos o vegetarianismo e o veganismo, éramos em 3%, passou para 6%, agora está em 9%, né? Uma coisa assim. Eu discordo desse dado. Você discorda? Quem deu esse dado é a Sociedade Vegetariana, né? Não, na verdade IBGE. foi o IBGE? Ibope, na verdade. O Foi a IBGE. Qual é o número? O Ibope, o último número, acho que 8% da população, 8. mas até a pergunta era um estudo sobre saúde, e a última pergunta era pura e simples. Você se considera vegetariano? Interrogação. Então, Sim. não explicava para a pessoa se você que for era na rua e vegetariano, perguntar, você sabe que é vegetariano? Eles vão falar, a gente come muita salada, né? Então quando a pessoa respondeu sim ou não, ela não entende o conceito. Não é um retorno fidedigno. Eu não acho que 1 em cada 10 pessoas que eu conheço. Isso fortalece... É o único número oficial que a gente tem, mas é bem questionável mesmo. Isso fortalece mais, então, aquela questão, respondendo essa pergunta. Será que um dia nós teremos aí todos, poderemos... acabará os conflitos entre veganos e as pessoas que comem carne, enfim, que maltratam os animais? Isso vai depender, eu acho que daquela conversa que nós tivemos agora há pouco, de quanto as pessoas vão se conscientizar, o grau de consciência. Porque algumas pessoas elas fazem aquilo por prazer, né? Elas fazem até maltrato o animal, até por sadismo, por prazer, nós temos vários casos. Agora, as pessoas que vão se conscientizar, a libertação animal, ela só acontecerá através da consciência. E a consciência só vem através da difusão da informação. Ou seja, muitas pessoas que nem ele parou de comer carne aos 4 anos, eu parei há 17 anos atrás, você não sei quanto tempo. Eu fui em 2007, então, 20 e poucos anos eu já tinha, então... Quer dizer, por quê? Porque em algum momento você se deparou com uma informação. Com certeza. Que essa informação... Foram vídeos no YouTube, inclusive. Recém-lançado em 2004, foi o YouTube lançamento. Então, da mesma forma que aconteceu com todos nós aqui, com exceção do Jorge, foi através de uma informação que nós nos deparamos. Então, vai depender da quantidade de informação que nós vamos conseguir difundir. Eu acho que isso depende muito. Se a gente conseguisse uma difusão muito grande, mudasse a consciência, obviamente, eu acho que 100% nunca, mas nós tenderíamos a crescer demais. Você acha que o ser humano sempre vai maltratar animais, não vai evoluir assim, pelo menos não 100%? Porque você citou até uma coisa agora há pouco que você falou, para diminuir o maltrato animal, tem que diminuir a quantidade de animais, porque enquanto tem animal, vai ter maltrato. Porque mais maus tratos, você vai se deparar, vai ter mais encontro daquela pessoa com aquele animal, vai ter mais animais, enquanto a oferta, a quantidade de animais estiver grande, ou se não tiver alguma espécie, por exemplo, já tivesse distinta, essa espécie não vai. Se aquele animal não estiver na rua naquele momento, ele não vai ser atropelado, não vai ser abandonado, porque ele não existe, ele não nasceu. Mas você acha que o ser humano, vamos supor que a gente tenha
cada vez mais educação e tudo, em algum momento, mesmo assim, não Eu acho existirá. assim... Eu não estou querendo... Não, mudar sua mas é opinião, ótimo, mas é ótimo isso. Esse debate é bom porque é o seguinte, Fábio. Porque assim, isso mostra assim, por que eu digo que não é 100%? As pessoas que adquirirem essa consciência através da informação, ela vai poder escolher. Porque ela vai ter o livre-arbítrio e poder escolher. Fala, eu acabei de ver esse vídeo, ou vou me importar com ele, não vou comer mais carne, que o fato de eu comer carne vai levar esse animal a esse terrível sofrimento. Então é uma pessoa de bem, que tem um sentimento, um espírito evoluído, uma pessoa... Vai ter aquela outra pessoa que vai olhar e vai dar risada. E sempre, você acha? Daqui a sempre 100 anos, eu acho 200, que sim, porque é a prova disso aquele vídeo que eu mostrei agora há pouco que a gente estava conversando nos bastidores. No café, nos bastidores. Dos caçadores incitando os cães para pegar um javali. Quer dizer, não basta ele matar o javali. Tem que ser com requinte de crueldade. Quer dizer, o javali tem que sofrer. Além dos cães estarem mordendo o javali, eles estão enfiando a faca no javali, segurando as patas do javali. Quer dizer, eles estão fazendo tudo isso e ainda dando risada e falando morde e tal. Então, eles se satisfazem ficam felizes com o sofrimento do animal. Sim. Então, essa pessoa, obviamente, se você assistir um vídeo de abate, ela não vai se comover nem um pouco. Não, com certeza. Por outro lado, nós nos comovemos com isso, nós tiramos a carne do nosso cardápio. Quer dizer, então, existe do grau de sensibilidade de um e de outro, é diferente. Agora, né? usando, além da informação, mas usando do legislativo e do judiciário, a gente não precisa querer que todos, né, se tornem veganos quando você pode impor restrições, desde que isso seja socialmente aceito. Tem pessoas que hoje, por elas, talvez escravizassem. Aliás, tratam pessoas não escravas como se fossem, né, com a mesma... olham para aquele ser humano da mesma maneira que os senhores escravos olhavam para esse escravo. Então, mas é proibido. Né? Então, ele não pode fazer aquilo. Assim, a utopia é uma ferramenta muito importante para o ativista, né? Para que ele sobreviva enquanto ativista. Então, acreditar que isso vai mudar. Agora, o que eu espero com mais certeza, é poder ver que o consumo de animais, ou a exploração de animais, de qualquer forma que seja, deixe de ser socialmente aceito, né, de maneira planetária, como hoje a escravidão é socialmente condenável. Algo antiético, né, na verdade. Se torna antiético essa percepção, moral, né? E a pessoa ou tem que fazer escondido, ou tem que reprimir aquilo que ela poderia achar natural. Porque acho que seria uma minoria, né, da população que faria isso. Então, poder dizer, não, ninguém mais, a gente vai estar iluminado de uma forma que... a pessoa não precisa estar iluminada para respeitar os animais. Qualquer indivíduo, né, pode compreender, nem que seja de maneira racional, não precisa ser nem pelo emocional, nem pelo espiritual. Seria virar um consenso, né? Assim, né? A maioria aceitar isso, né? Com isso eu conto. Né? Se todo mundo... Você vai deixar de exploração animal como um todo, sim, claro. isso eu já não... A maior prova... Quero acreditar, mas não... Pouco provável. Não apostaria. A maior prova disso é que, por exemplo, a difusão da informação pela própria Organização Mundial de Saúde, que prova que a carne vermelha provoca câncer, e as pessoas não param de comer carne, quer dizer, mostra o quê? Que a única forma, que a melhor forma de você fazer com que a pessoa se abstenha totalmente é a questão do coração, da pessoa imaginar e se colocar no lugar daquele animal, da empatia. Quer dizer, eu acho que isso funciona muito mais porque esse tema da Organização Mundial de Saúde foi amplamente divulgado no mundo todo. E nem por isso diminuiu o consumo de carne. Só uma correção, que outro dia eu postei uma matéria que em Portugal parece que deu um grande resultado. Graças a Deus. As organizações de venda de carne lá estão até que bom. Reclamando, porque eles entenderam que a mídia portuguesa divulgou de uma forma que alarmou a população. Que bom. 30% do consumo de carne diminuiu já. 30%? E só em 2015, entre 2015 e o primeiro semestre de 2016, aliás, trimestre de 2016, acho que foram 52 açougues fecharam só em Lisboa. Então, e eles atribuem isso também à crise que a Europa está vivendo há tantos anos, mas principalmente ao alerta da OMS. Então, eu lembrei agora que eu disse que tinha um papel em cima da minha mesa que onde o presidente da Associação dos Abatedores do Brasil e tal, foi o caso da questão dos bezerros. Ele estava dizendo que foi quando surgiu isso, teve essa notícia, precisam tomar muito cuidado a questão da vitela, do animal. Então ele disse isso, que isso é feito, esse descarte é feito, isso acontece a todo momento, não sei quantos milhares por dia, mas quando vaza um tipo de informação dessa que chega à sociedade, o consumo de carne ele cai imediatamente. Sim, com certeza. Imediatamente. Isso no mundo inteiro, nos Estados Unidos também sempre tem investigação, né? Só concluindo, Fábio, essa questão, realmente eu acho que com a educação, né, assim, uma evolução social no sentido de a gente respeitar os animais, é possível realmente chegar a um consenso, né?
realmente a abolição total realmente difícil. Pouco provável. Tomara que aconteça. mas no Esse é meu contexto sonho, pode ser meu possível. sonho, é nosso sonho, mas isso aí. E se acontecer, provavelmente não, com certeza não veremos, mas eu prefiro ainda ser otimista. Eu sou bem utópico nesse ponto. Eu acho que nem que demore 1000 anos, mas não é possível que isso se mantenha. Eu acho, não sei, posso estar errado. Então, para fechar esse episódio, eu gostaria que você que está em casa respondesse nos comentários também. Você gosta mais de gente, aliás, você gosta mais de animal que gente? Mais gente do que animal? Ou você acha que essa pergunta não faz sentido? Comente aí o que você acha. Próxima semana estaremos aqui de volta com os meus amigos e até lá, tchau!